Olá, pessoal. Eu estou aqui para falar para vocês sobre indicação de livro. Como muitos de vocês já sabem, eu tenho feito um clube do livro. A gente lê, são mais de 50 pessoas do Brasil inteiro. A gente lê um livro juntos por mês. E aí eu vou fazendo estudos, vou falando, né, dando material, guia de estudo, materiais extras, complementares. E sempre tem um vídeo toda semana explicando o trecho lido daquela semana. E o livro lido no mês passado, no mês de maio, nós terminamos ele ontem, né? Fizemos o Zoom para terminar com todo mundo. Foi o livro Teologia Bíblica da Adoração do David Peterson, publicado recentemente pelas edições Vida Nova, os parceiros amigos da Vida Nova. Um abraço para o Fabiano, para o Serginho, para o Paulo, para todo mundo da Vida Nova. Esse livro é um clássico sobre teologia bíblica da adoração, se eu não me engano, escrito em 1992, que demorou muito para chegar em português, mas graças a Deus, finalmente, a gente tem. E é um livro muito interessante, porque aqui você vai ver no sumário, ele propõe uma caminhada sobre na narrativa da escritura, na narrativa bíblica, trabalhando o conceito de adoração. Então, a adoração no Antigo Testamento, o que significava no sistema levítico de sacrifício dos sacerdotes, na lei de Moisés, como que Deus criou e revelou a questão da adoração, do culto para Moisés no povo de Israel. Depois, como isso é trabalhado no Novo Testamento, a partir de Jesus, ele vai fazer o capítulo aqui, o capítulo 3, Jesus e o Novo Templo. Então, qual que é a perspectiva dos autores, dos evangelistas, sobre agora o conceito de adoração revelado em Cristo Jesus? E a partir daí ele vai trabalhar isso na vida da igreja, da nova aliança, o que significa isso? Na vida da igreja, como isso se manifesta, principalmente analisando a teologia da adoração do apóstolo Paulo, que é muito legal, trabalhando agora a ideia. É muito interessante porque ele trabalha, né, os princípios de adoração do Antigo Testamento. Então, como que esses princípios são revelados no Antigo Testamento, como a gente deve interpretar essas questões de continuidade, descontinuidade, o que permanece, o que não. E aí, como que Jesus ele traz um novo entendimento, mas sem anular aquilo que havia sido revelado como princípio. Agora, adoração em espírito e em verdade. O que significa adoração em espírito e em verdade? Então, ele vai mostrar isso como que Jesus amplia o conceito que tinha sido dado no início do Antigo Testamento. E agora, como que a igreja vive isso? Como Paulo vai interpretar que o Antigo Testamento era a sombra do que agora foi revelado em Jesus para a vida da igreja. Né? Então, vai falar sobre Romanos 12, o sacrifício vivo, o culto espiritual, o culto racional, ou culto com entendimento. O que Paulo entendia dessa adoração na igreja, em Cristo, no corpo de Cristo. Muito, muito legal. E também, aí ele termina o livro apontando os dois últimos capítulos para a adoração celestial, ou seja, a plenitude. Então ele vai dizer, olha, Jesus trouxe a essência daquilo que o Antigo Testamento era sombra, mas tudo isso aponta ainda para a verdadeira adoração que acontece no novo céus e na nova terra diante do trono de Deus. E aí ele vai trabalhar a adoração na perspectiva do autor de Hebreus, do livro de Hebreus, e do livro de Apocalipse. Hebreus é um livro magistral sobre adoração e principalmente a adoração da nova aliança. O que significa agora Jesus como sumo sacerdote? O que significa a ordem de Melquisedeque? O que significa a ideia agora da revelação em que nós não estamos mais no Sinai, mas nós agora nos aproximamos da Sião Celestial, da Nova Jerusalém, né? E isso apontando para a adoração, e a gente encontra lá em Apocalipse capítulo 4, Apocalipse capítulo 5, o centro do livro ali, que Deus no trono e agora o cordeiro que se sacrificou, e porque se sacrificou, esse cordeiro agora recebe o direito de abrir o selo, de abrir o livro, e recebe a adoração dos remidos de todas as tribos, de todas as raças. É muito lindo, né? Porque a gente vê o cumprimento ali. O cordeiro que foi sacrificado antes da fundação do mundo, o sangue de Jesus que foi conhecido antes da fundação do mundo, o cordeiro em Gênesis 22, que Abraão recebe a promessa de que Deus proveria para si um cordeiro, o sacrifício, toda a revelação do Antigo Testamento, agora Jesus, o cumprimento disso, e agora o Cristo ressurreto, assentado no trono celestial, abrindo o livro, e agora aquilo, Israel que foi chamado para ser uma bênção através de Abraão para todos os povos, isso se cumprindo com eleitos de todos os remidos, de todas as tribos, de todas as raças, de todas as culturas,
adorando diante do trono de Deus. Então, se você quer ter um panorama das principais palavras bíblicas usadas, no grego, no hebraico, os principais conceitos, num livro muito bem escrito, muito bem traduzido, muito bem amarrado, eu fiz essa leitura no Clube do Livro, explicando, trazendo conceitos, outros materiais, mas esse livro é maravilhoso, então fica aqui a dica para você, Teologia Bíblica da Adoração, David Peterson. Eu vou colocar o link desse livro na minha bio, então você pode ir lá na bio, vai ter lá indicação de livros, links, e você pode clicar e comprar o livro para você ler também. E boa leitura, um grande abraço.